que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ter uma gestão adequada, para ter um projeto de qualidade, para otimizar custo. É sempre pensando nisso, eu acho, que é o intuito do BIM, né? Que é muito além de ver um modelo 3D. É o que você ganha com isso, né? Fala aí, arquiteto, Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AECTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Bora, Jonas. Hoje eu trouxe uma dupla de peso para poder falar sobre BIM para construtoras. Sim, Julianas. Estamos aqui com a Juliana Itami, com a Juliana Nieto, da Cury Construtora. E a gente vai falar bastante sobre a trajetória delas e também sobre a trajetória da Cury nesse processo de implantação BIM, de como isso tem evoluído dentro da construtora. Então, eu queria agradecer a presença das duas e vou pedir para cada uma se apresentar brevemente e contar um pouquinho da trajetória. Vou falar um pouco da minha trajetória. É que eu acho que eu sou um pouco diferente aqui, né? Porque acho que vocês, desde criança, vocês sonharam ser o que vocês são hoje, né? Acho que ser arquiteto, engenheiro, acho que as coisas vão construindo na vida de vocês, encaminhando para esse caminho, né? E eu não. Minha profissão foi meio que na necessidade mesmo. Eu fui trabalhar porque eu precisava trabalhar. E aí eu acabo tendo um perfil muito generalista. Então, isso me facilita muito, né? E aí, eu fui trabalhar numa construtora, na área de análise de crédito. E aí, eu fui passando por repasse, por atendimento ao cliente. E isso foi me dando bagagem de entender mais sobre processos, né? Então, eu comecei a ver que tem não uma fórmula mágica, mas uma fórmula básica que faz com que você trabalhe em qualquer área. Que é você olhar para os seus indicadores e seus resultados e trabalhar com uma equipe, né, buscando alta performance e buscando sempre a causa essencial dos problemas, né, resolver isso na causa raiz. Então, com isso, eu consegui trafegar em várias áreas, né, passar por várias áreas, conseguindo sempre adquirir mais conhecimento. E aí, isso fazendo com que eu transitasse em tudo, e conseguir se conectar ainda mais os processos e a tecnologia, né? Então, hoje, quando eu tenho que falar algo sobre um determinado sistema, sobre um determinado processo, eu consigo ter uma visão melhor de onde eles se conectam, né? Então, acho que a minha trajetória é um pouquinho diferente da tradicional, que as pessoas começam e se tornam grandes especialistas em uma determinada área. Eu não, eu passei por diversas e fui tomando corpo dentro da construtora e tomando conhecimento e aí construindo quem eu sou hoje, né? Então, acho que foi um pouquinho diferente. Mas a sua vida toda, você nasceu já trabalhando em construtora. Eu tive uma vida um pouco antes de telemarketing, aquelas estágio, mas aí eu falo que quando eu entrei na construtora, aí eu ganhei profissão. Aí eu falei, não, agora eu sou um profissional. Tanto que eu nem considero antes, eu considero os 15 anos que eu tenho de construção civil. Antes disso, foi só um testezinho aí pra começar a vida real, entendeu? Legal. E Ju, só para eu entender, você começou como analista de crédito, né? Você comentou. Uhum. E aí, como que você foi parar na parte de TI nesse caminho aí, nessa jornada? Eu sempre trabalhei voltado muito para cliente. E aí, quando eu entrei na Cury, eu entrei no relacionamento com o cliente. E aí, tínhamos um projeto de CRM. E aí, eu comecei a me envolver com esse projeto. E nesse momento, a Cury também estava reestruturando o TI e criando uma área de projeto e criando uma área de sistemas. Então, eu fui para o TI assumindo esse baita desafio que era, né, ir para uma área mais técnica. Então, aí eu fui para o TI muito por conta desse conhecimento geral. E aí que eu comecei a me especializar mais. Aí fui fazer MBA de projetos, MBA de arquitetura de software. E aí que eu comecei a estudar mais e a buscar a parte teórica, né, para o trabalho dentro do TI. Então, foi uma transição durante um projeto que eu era um key user normal, né? Eu estava lá com o chapéu de relacionamento com o cliente e aí fui transferida para o TI e vejo que foi uma movimentação muito interessante para minha carreira. Assim, faria de novo, mesmo com o desafio que foi de olhar e falar,
dá aquele frio na barriga, falar, meu Deus, que desafio. Mas eu faria tudo de novo. Acho que me deu a oportunidade de ver coisas como o BIM, por exemplo, que era um lado da construtora que eu não tinha o acesso, né? Vendo mais clientes, eu não conhecia. Nunca tinha falado com a Ju, por exemplo, né? Então, acho que aí eu consegui ter uma visão ainda maior dos processos da construtora. Não só régua de cliente, mas régua de cliente, régua do produto, do empreendimento, né? Eu acho que até trazendo o lado humano, né? Porque assim, quando a gente fala muito de TI, o pessoal vê muito esse lado de resolver os problemas técnicos que a empresa apresenta. Você já veio do lado do relacionamento, né? Então, eu acho que isso foi um diferencial também quando a gente fala de TI, porque o pessoal tem um perfil muito específico só em resolver problemas. Você veio junto com, ter que entender o problema do usuário final, do cliente, fora o problema que tem operacional e técnico dentro da empresa. Acho que esse deve ter sido o maior desafio, né? Sim. E como eu venho da área de clientes, eu tenho muito aquela questão de entregar valor. E aí não é só, e hoje em dia, antigamente eu trabalhava para entregar valor para o cliente. Hoje em dia eu trabalho entregando valor para o cliente diretamente em alguns projetos e em outros indireto. E aí eu consigo pensar no meu usuário como meu cliente, né? Então, eu tenho muita preocupação da experiência do usuário quando entra em contato com a gente, da experiência de todo mundo quando a gente está fazendo um projeto. Então, realmente traz uma bagagem um pouco diferente, né? Imagino até que esse processo todo aconteceu por ser um momento também que a empresa estava olhando e dando mais atenção para essa área, né, de tecnologia internamente, e o seu crescimento ali deve ter se dado por essa valorização ali dessa área, né? Porque acho que tudo é um conjunto, né? Um conjunto de dedicação sua e também uma forcinha aproveitar o contexto todo. De estar no lugar certo, se na adaptar, hora se certa, adaptar, e né? se adaptar Abraçar e abraçar a oportunidade. Com certeza. Fala, gente, vamos encarar. Então, acho que tem um pouquinho de dedicação, de perfil, e de estudo, e de trabalho, e um pouquinho de estar ali no momento certo, né? Isso, então, acho que tem esse conjunto de coisas. Parabéns, Ju, pela carreira. Bom, vocês sabem, né? Eu sou arquiteta, formada desde 2011. E desde o início da minha trajetória, eu sempre trabalhei muito em área técnica, né? Desde estágio até o meu trabalho com um período maior que eu tive antes da Cury, né? Que eu trabalhava numa indústria de estrutura pré-fabricada de concreto. E foi ali, na verdade, que eu tive o meu primeiro contato com o BIM, que eu acho que era onde até estavam iniciando alguma movimentação aqui no Brasil mais engajada a respeito, em 2016, mais ou menos. Onde essa indústria que eu trabalhava assumiu uma planta nova que vinha da Alemanha e o robô funcionava somente com uma plataforma que era BIM, né? Então, esse foi o meu primeiro contato e é onde eu comecei a me fascinar por ter essa solução muito mais inteligente para os projetos, né? E aí, passado isso, foi onde eu ingressei na Cury, ainda muito com essa veia, acho que técnica, né, de projeto. Eu nunca tive muito um feeling artístico da arquitetura e tal, mas eu gostei muito sempre dessa parte de gestão, de procurar solução, de não se conformar em não deu, isso aqui é o melhor que dá para fazer, acaba aqui, que o papel aceita tudo. Então, eu acho que o BIM veio muito certo para mim, justamente por proporcionar tudo isso, né? De trazer soluções, ser inteligente, abrir o campo de visão, né? Você conseguir entender que existem outros cenários possíveis, né? Vendo ali através de um modelo que é virtual, mas é como vai ser mesmo, né? Então você consegue ampliar sua visão e trazer mais solução para isso, né? Mas basicamente da minha trajetória, como eu cheguei até aqui o BIM, eu acho que o meu caminho veio vindo muito com isso, né? De pensar na arquitetura e na construção em si com as soluções que são possíveis, né? O que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ter uma gestão adequada, para ter um projeto de qualidade, para otimizar custo. É sempre pensando nisso, eu acho, que é o intuito do BIM, né? Que é muito além de ver um modelo 3D. É o que você ganha com isso, né? Não, e muito interessante. O seu caminho já foi
totalmente oposto da Juliana, né? da Itami, porque foi um caminho muito linear, né? O que é comum na carreira, né? Sim. Uma coisa que a Itami comentou que, por exemplo, eu me orgulho também bastante do passado. Eu trabalhei com telemarketing, fui soldado aeronáutico, trabalhei com muitas outras coisas e tudo isso eu falo que hoje, como gestor de negócios, cara, eu consigo ter habilidades que graças a uma coisa que eu fiz no passado foi muito ímpar. E ao mesmo tempo, quando eu vejo o pessoal já de arquitetura, que é muito técnico, né, ali também, que também tem essa questão, o pessoal começa a tentar preencher com skills que ele não tinha, né? Então é impressionante. Todo mundo que termina arquitetura, depois de um certo tempo vai fazer o quê? Gestão de projetos. Todo mundo que vai depois trabalhar com um cargo que precisa gerir pessoas faz gestão de projetos. E eu já queria aproveitar, puxando um gancho aqui acho que pro andamento de como que foi a implantação, né? A gente tem desafios, oportunidades, entender as pessoas, tem aqueles pilares que o BIM fala, tecnologia, processo. Aí eu vou começar aqui, eu acho que fazer algumas perguntinhas que são interessantes. Tudo se iniciou lá atrás, né, Juliana? Não sei quantos anos, mais ou menos, que a gente conversou. Faz uns 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Acho que foi por aí. 2 anos e meio. Começou... Queria que você contasse um pouquinho, assim, como que surgiu essa necessidade, né? Porque a gente entende que a gente vai criando novas dificuldades, novos problemas, bons, entre aspas. E a Cury, eu sempre, pelo menos que eu presencio em todas as obras, é que a Cury tem essa pegada de inovação, essa pegada de tecnologia, é uma empresa para frente, mesmo trabalhando com muitas vezes que a gente fala de projetos Minha Casa, Verde e Amarelo, com casas que tem módulos bastante repetitivos, mas eles usam muita tecnologia para entregar lá o projeto do cara num espaço-tempo muito curto e também com uma qualidade muito boa, que é o que a gente presenciou até lá na visita às obras, né? Então eu queria entender, assim, como que surgiu essa necessidade dentro lá, que eu acho que você acabou pegando esse desafio no começo, né? Foi. Porque o BIM, ele surgiu como uma linha lá na torre de projetos do TI, né? Porque via-se que tinha uma veia de tecnologia e que a gente precisava encabeçar isso, a gente precisava estar à frente disso, né? Então, a gente recebeu isso na torre, na hora, sinceramente, eu olhei e falei, Jesus, vamos estudar. E aí eu fui começar a ler um pouquinho e procurar quem nos apoiasse, que foi aí quando eu cheguei em vocês, no começo mais com o Júlio, né, até. E quantas vezes o Júlio respondeu a mesma pergunta para mim, que eu precisava entender um pouquinho mais do que era tudo aquilo, né. E aí a gente começou para entender qual era a melhor ferramenta que para o nosso negócio atenderia, porque acho que não existe certo e errado, né? Mas existe o caminho que a gente ia trilhar. Então a primeira coisa que a gente fez foi entender qual era a melhor ferramenta para a gente e depois quem era a consultoria que ia estar do nosso lado. Então a gente estava buscando alguém que ajudasse que não só me desse um Netflix de vídeos, que não vejo nenhum problema, mas não era o que a gente estava procurando, né? Mas alguém que nos apoiasse entendendo o nosso processo e nos ajudando a aplicar isso dentro dos nossos produtos, né? Não adianta a gente ficar estudando 1 milhão de coisas durante um projeto, porque no final das contas a gente tem que entregar, né? Então, acho que para cada profissional fica aí, né, para eles mergulharem nisso, e assim como a Ju fez, como outros profissionais dentro da Cury fizeram, mas eu acho que a gente tinha que ter lá no dia a dia algo prático, né, porque a gente tinha que entregar resultado. No final do dia, a gente tinha que entregar resultado, né. Então, a gente estava em busca de alguém que ajudasse a gente nesse processo de implantação, exatamente entendendo o que nós temos hoje, para depois falar, não, e agora a gente vai seguir este caminho, né? Então, foram os 2 primeiros grandes trabalhos que a gente fez com o BIM. E aí a gente começou a entender quais eram as particularidades de cada regional, né? E qual que seria a melhor maneira de atender isso, tendo uma padronização, mas também tentando respeitar as particularidades, né? Então, acho que para mim, o grande desafio no início foi entender um pouco mais do que era esse projeto, né? Porque não era só comprar licença e computador. Porque comprar licença e computador, com dinheiro você vai lá e faz. Mas era o momento certo, qual a área que a gente ia começar, até mesmo falando de licença e computador, que era muito do que eu fazia,
quem vai treinar primeiro? Quando que a gente vai comprar licença? Como é que a gente vai administrar? Porque, queira ou não, a gente não parou tudo e começou a fazer em BIM. A gente continua com o carro andando, né? E também implantando o BIM. Então, a gente tinha que ter esse momento certo para que não parasse. Né? Então, era todas essas conversas que a gente tinha para acertar esses cronogramas de treinamento, de consultoria e tudo isso que a gente começou a montar ali com o auxílio de vocês, né? Com várias reuniões para a gente acertar tudo isso e para que a gente conseguisse ter sucesso, né? Né, e eu acho que até lembro naquela época, porque a gente sabe que cada empresa tem as suas particularidades, né? A Cury tem uma particularidade também que é uma empresa, uma construtora que faz projetos, né? Então ela foge da curva, né, de empresas que geralmente contratam o projeto, né? Então ela tem o arsenal tecnológico para empresas que contratam projetos é muito menor, a complexidade é menor. Ela tem mais a complexidade de gestão de pessoas do que ferramental, né? E é aquilo na época que a gente ficava esculpindo, entendendo assim, ó, poxa, quanto que vocês querem investir agora no começo? Porque existe todo um trabalho que você pode demorar muito para se planejar, mas também tem aquela pressão dos resultados, né? É uma empresa de capital aberta e tem que precisar de recurso, tem que provar resultado, enfim, a gente entende toda essa pressão, né, Juliana, que teve ali. E a gente foi fazendo o quê? Ó, o que dá para fazer no tempo que tem, com recurso, pessoa, tecnologia, tudo, para ir se adaptando. No entanto, que a gente fala com muito orgulho que a gente vê que é uma empresa que está se projetando para um grau de maturidade, que hoje uma construtora, para ela ter BIM numa empresa, nesse grau de detalhe, eu coloco aí no mínimo 4 anos. Né? E vocês estão fazendo um trabalho num tempo quase na metade desse tempo. Eu não estou falando do tempo total, né, da implantação, mas eu digo assim, se adaptando muito rapidamente. Fora isso, eu acho que tem os desafios que você comentou de ter em 2 locais, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro. É uma empresa que está em 2 locais, tem 2 diretorias, gestões, etc. Né? Então, acho que foi uma das coisas que a gente foi mapeando no começo, porque tem aquela questão, às vezes já tomou uma decisão aqui, e aí você tem que resolver problemas ali, aí você fala, caramba, né? Não dá para pausar tudo e falar, vamos voltar e repensar, né? Então a gente foi se adaptando também durante o processo. Acho que a Juliana Nieto pode comentar um pouquinho também, porque ela estava ali já estava no momento que chegou, né? Isso para ela ali, ó, tem que fazer projetos em BIM, tem projetista, tá aqui o Revit, tá aqui as ferramentas e tal, né? Eu acho que você poderia comentar um pouquinho pro pessoal como foi essa primeira chegada, porque não é fácil, né? Você contrata uma pessoa hoje e fala, ó, você é arquiteto, você tem que fazer projeto. Aí daqui a pouco agora você é arquiteto, você tem que saber BIM, você tem que saber isso, você tem que entregar quantitativo. E o que eu entendo, as empresas vão se moldando, né, para as necessidades da própria empresa. Mas a gente entende também que às vezes a pessoa que está ali, às vezes ela não tem aquela, né, ela não consegue se adaptar totalmente para aquilo, porque o BIM é um impacto cultural muito grande, né? Com certeza. Eu acho que só complementando na deixa aí do que você falou, da implantação na Cury ter sido bem aceita e estar amadurecendo rapidamente, é mérito muito também da nossa diretoria toda, que não mediu esforços para isso, né? Então, a gente sempre teve um apoio que veio de cima, e isso irradiou para os departamentos impactados, né? Então, a gente sempre teve esse apoio que garantiu que todo mundo se mantivesse no processo e ninguém desistisse, né? Porque o que a gente vê muito, eu acho que é isso, que começa a não dar certo, se frustra, faz várias tentativas e abandona. Então, isso foi muito importante para o processo. Mas foi e está sendo, né? Um baita desafio ainda, e por N motivos. Eu era coordenadora de projeto executivo na época, quando implantou o BIM. E saí com o primeiro piloto de projeto de São Paulo. Então, era um universo totalmente novo para todo mundo, porque todo o processo de trabalho muda, né? É tudo muito diferente, são muitas adaptações para se fazer. Não é só aprender a mexer numa ferramenta. Você tem que mexer em toda a gestão do projeto para fazer o BIM dar certo. E aí vão aparecendo novos desafios à medida em que você vai amadurecendo, né? E isso com a entrada de outras áreas também, porque o BIM na Cury não é só para o desenvolvimento de projeto de arquitetura, onde foi implantado, né, num projeto executivo. Na verdade, ele
a intenção é que ele atinja todas as áreas da engenharia dentro da empresa. Então, a gente tem os clientes que a gente tem que atender internamente, né? E a informação que eles precisam para eles seguirem adiante, mas também a gente tem outras áreas que precedem, desculpa. Então, a gente tem que alinhar esse nível de informação, né? Aonde um termina, aonde um começa, como o meu processo depende do seu, como fazer essa cadeia toda girar. Então, esse sempre foi o grande desafio, eu acho, né? De essa interação entre as áreas com o BIM, que talvez seja um pouco diferente das construtoras que terceirizam projetos, né? A gente desenvolve projeto. Então, a gente tem que criar os processos para desenvolvimento e os processos para gestão e interação e comunicação entre todos ali. Então, eu acho que esse é um ato muito especial e particular da Cury para isso, né? Que acho que diferencia talvez até do mercado. Então, e toda essa rede de apoio que a gente tem, de diretoria, de TI, de infra, consultorias, então tudo isso compila para a gente conseguir se manter e ir abrangendo as outras áreas. E uma curiosidade, Jonas, é que assim, quando eu falei com a Itami lá atrás sobre isso, o que nos motivou bastante é que vocês tinham todos os requisitos como cliente qualificado. Por exemplo, tinha tecnologia, ou fazia o projeto internamente. Isso pra gente era uma coisa muito interessante, porque a gente falava, pô, não tem como não dar certo, porque eles vão ter que usar a ferramenta. Porque a questão de quando você contrata é que você tá preocupado com data de lançamento de obra. E aí o cara fala, putz, tá dando errado, volta pro tradicional e a gente tem que entregar a obra. Então lá não tinha Ctrl Z, vamos falar assim, né? Então a cobrança pelo resultado, ela era um grande fator que impulsionava. Então só pra vocês saberem, né? Foi uma coisa que pra gente foi um requisito que foi atendido, que foi uma das grandes motivações pra gente também. Mas eu acho que é muito importante o que vocês duas falaram, seja de vir das lideranças, porque sempre isso lá nas primeiras linhas, né, quando você vai estudar sobre BIM, fala, se não vier do topo, a mudança não acontece, e também esse entendimento de que é um contexto que vai mexer com toda a empresa, do TI estar envolvido, porque também se fosse só os departamentos está implantando e não tem um departamento de TI dando suporte, capacitando, melhorando a tecnologia, né, investindo em hardware, também poderia ser fadado ao fracasso. Ter os processos internos, acho que também é uma questão que traz o sucesso. São mais pessoas para capacitar, mas ao mesmo tempo está dentro do seu controle. Ontem mesmo eu estava vendo um comentário do Sam Altman, é o responsável da OpenAI lá, que é a empresa por trás do ChatGPT, né? E ele falava que muitos gestores fracassam porque eles lançam uma ideia e acham que aquilo vai se executar sozinho. E na verdade você precisa ter uma ideia, ter uma nova direção dentro de uma empresa, um direcionamento, é muito fácil tomar essa decisão. Agora, ter que descer para olhar cada um que executa, ver se a execução está acontecendo e ver a mudança diária, porque é o que a Juliana Nieto falou sobre... É muito bonito olhar lá e falar assim, agora vamos fazer no Revit. Tá, só que aí é no dia a dia que você começa a ver, eu fazia assim, como que a gente melhora esse processo? Aqui eu fazia mais rápido aqui, como que a gente faz rápido aqui? E vão ser evoluções gradativas, porque cada hora que vai aparecer um novo tropeço, um novo problema, e a empresa vai se otimizando esse processo, né? E às vezes, e acho que também um fator que traz um resultado é saber que essa transformação ela vai ter um resultado final de qualidade, mesmo que alguns números podem começar a baixar. Mas eu acredito que a mudança ali, por ter sido feita gradativa, talvez isso nem apareceu tanto como um problema dentro da empresa. E a gente conseguiu colocar o BIM nas agendas, né? Então, assim, a gente tinha reunião com os diretores para acompanhamento mensal. Acredito que dentro a Ju tinham até acompanhamentos semanais, né? Sim. Então, a gente conseguiu colocar o BIM dentro... Na verdade, não. O evento de inovação nasceu dentro do BIM, né, Júlio? Foi meio osmose ali o negócio, porque o que a gente percebeu, né? É uma coisa que foi muito legal isso, que o TI teve essa visão também, junto com as equipes de projeto. Porque eu olhei algumas empresas e falei, por que essas empresas aqui não deram certo, né? Elas tinham recursos, elas tinham processo, mas não tinham pessoas. Exato. Então eu falo assim, por que algumas empresas deram certo?
Poxa, eu fui numa empresa outro dia e falei, pô, o cara tem o TI tá segregado lá no canto. Aí eu ia lá e fazia projetos. O departamento de projeto tá no outro canto. A equipe de comercial, o que orçamentista, está em outro canto. E assim, fisicamente estavam no mesmo prédio, mas não estavam. Então eu falava assim, cara, esses departamentos têm que se conectar. E aí você coloca um cara do BIM que só tirava dúvida, ou seja, não tinha BIM. E aí quando eu olhava que a Curi não entende que esses relacionamentos, eles têm que se aproximar e se conectar, aí nós temos BIM. Então foi um dos motivos também que eu achei que a gente tinha certeza que daria certo. Porque a gente falou, pô, eles estão conectados e estão comprometidos. Eu falo, nada ganha do comprometimento. Você falou a palavra agenda. Agenda é comprometimento. Sim. Né? Porque não é aquele negócio, vamos ver depois, né? Não, vamos ver dia, horário, compromisso, início e fim. Né? A gente pega hoje o histórico todo que teve de consultoria da Curi, olhando com todas as empresas que a gente passou. Vocês são que mais usaram a consultoria. Né? Então, isso pra gente é um fator também que demonstra o nível de engajamento, o nível de dedicação e o nível de comprometimento. Sim. Porque veio, que nem o Jonas falou, veio de cima para baixo e não como as empresas fazem de baixo para cima. Porque aí ele tem que, geralmente o empreendedor, o dono do negócio, só fala, cara, só quero saber do resultado. E quanto tá gastando, o que vai dar? Não. Quando a gente fez o evento de inovação, foi justamente dar uma catequização para os gerentes, entender a importância disso para a Curi. Quantas vezes a gente tinha, às vezes, né, conversas, vamos dizer assim, falando, gente, esse problema não é um problema seu. Você não pode pensar em resolver o seu problema. Quem é o nosso cliente? O nosso cliente em comum de todos é a Curi. Então a gente não pode pensar só no nosso umbigo, vamos dizer assim. Um departamento querer empurrar para o outro. É como é em toda empresa. Então a gente tem que pensar assim, como a gente faz a Curi chegar lá para que eu também chegue lá, né? Então eu queria daqui a pouco que a Ju também comentasse e também justamente desse evento de inovação, porque foi um evento também transformador, né? Porque trouxe o pessoal de São Paulo, trouxe o pessoal do Rio, trouxe a diretoria começou, pô, preciso olhar isso aqui com mais carinho, atenção, né? Tem que dar mais valor a isso, porque isso aqui vai me gerar valor no final, né? Foi. Não, então, até começando um pouquinho da história dele, né? Eu acho que eu conversava praticamente toda semana com o Júlio e a gente falava sobre o que estava acontecendo no mundo, né? E não só de BIM, né? Às vezes até de outras tecnologias que ainda não estão conectadas com BIM, a gente conversava. E aí, onde surgiu a ideia do Júlio apresentar isso para a nossa diretoria. E a gente marcou uma reunião para o Júlio apresentar o que estava acontecendo no mundo e que a gente poderia chegar nesse nível em algum momento, né? E aí a gente falou, todo mundo precisa ver isso, né? Mais pessoas precisam ver isso para entender o que a gente está fazendo hoje. E aí começou, vamos fazer um evento. Então a gente conseguiu fazer 2 dias aqui em São Paulo, trazendo todos os gestores do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, tanto Curi Vendas, Instal. E dentro dessa agenda, o BIM teve, por volta de 40% do tempo, a gente falou de BIM, a gente falou do que a gente está fazendo, né? E de onde nós podemos chegar, e um pouco de alguns caminhos, né? Mas ele foi um evento focado não só para engenharia, né? Não só falando de BIM, mas a gente conseguiu trazer algumas visões sobre o que a empresa precisa fazer para sobreviver mesmo, né? Que no passado bastava a gente encontrar um produto e você passava a vida construindo aquele produto, fabricando aquele produto ou oferecendo aquele serviço. Hoje você descobre esse produto, daqui 2 semanas ele não é mais atual, ele não é mais moderno. Então é como você conduzir isso para o futuro sem se perder da sua meta no presente, né? Então, acho que a gente começou falando muito sobre isso, falando sobre IA, a gente teve uma frente de IA. E a gente conseguiu trazer outros fornecedores também para falar sobre o que eles estavam fazendo com a Curi, né? E no dia seguinte a gente conseguiu separar todos os nossos gestores em trilhas e colocá-los em contato com startups. E então a gente começou com uma introdução sobre mindset, né? Sobre mudança de mindset, para ter um mindset inovador. A gente fez uma palestra também explicando para eles como é que é interagir com startups, porque é um pouquinho diferente de você lidar com grandes fornecedores e de repente de você lidar com uma startup. E a gente não queria que eles tivessem a visão de eu sou o cão grande e vou
dentro dessa negociação eu sou mais forte. Cara, muito pelo contrário, o cara que é pequeno, ele tem mais mobilidade, ele tem alguma coisa que você ainda não tem dentro de casa. Então, eles conseguem. Você tem que. É uma relação mútua e não uma relação de maior poder e menor poder, né? Quando você está conversando com a startup. Então, assim, a gente ter essa relação de que os dois eles vão se conectar para os dois saírem vencendo ali, né? E não só de um lado. E aí a gente colocou os gestores em contato com startups e para eles aprenderem como é que é um pitch, né? Então, com tempo, e a pessoa tem que apresentar o produto, um tempinho para você fazer pergunta e analisa se aquilo lá vale uma segunda rodada ou não, né? Muito bom. Então, acho que foi bem legal para incentivar os gestores a entenderem como não tirar o olho da sua meta, né? Porque a gente tem que garantir o hoje, mas estar de olho no que está acontecendo por aí, até em outros mercados, né? Porque às vezes a minha solução não está na construtora minha concorrente ou em outra construtora. Às vezes está no automobilismo, às vezes está em outras fábricas, em outros serviços, prestadores de serviços. É olhar onde meu cliente também consome. Meu cliente não consome só apartamento da Cury, ele consome outras coisas. E qual é a experiência que ele tem lá? E o que de lá eu posso trazer para cá, não só como boas práticas, mas também algumas tecnologias podem ser ou implantadas diretamente ou um pouco adaptadas e que eu consiga trazer para o meu negócio, atendendo alguma dor ou atendendo às vezes até uma dor que eu nem sei que eu tenho, né? E também eu acho que 2 pontos aí que eu peguei na época que eu achei muito interessante. Porque a gente já trabalha há muito tempo com muitas empresas. São poucas empresas que tiveram essa sacada, né? Por que a gente gosta de trabalhar com o pessoal mais novo também? Pô, o pessoal que tá ali, vidrado na tecnologia. Você tem que ter entender as gerações, entender o que tá acontecendo. E eu percebi lá que teve muita escutativa também, né? Então, nesse sentido de, cara, deixa eu ouvir o que essas startups estão fazendo, porque essas startups um dia vão ser uma próxima empresa grande. Então, se eu não aproveitar agora, daqui a pouco também eu também vou ter uma limitação de chegar até essas empresas. Então foi um movimento muito legal. Não, e eu acho que foi um evento do ponto de vista de uma empresa que soube trazer algo de diferente para os seus gestores. E no sentido de assim, às vezes vocês têm pessoas muito competentes, mas ele tá lá olhando só para aquele problema que ele resolve no dia a dia, né? Ele é uma pessoa extremamente competente e ele está fazendo o que ele tem que ser feito. Só que um evento como esse traz a oportunidade dele respirar 2 dias e começar a olhar para coisas que às vezes estavam na frente dele, ele não tinha oportunidade porque ele estava vidrado naquilo que estava acontecendo no dia a dia e talvez, eu acho isso muito interessante, de às vezes tem outro mercado acontecendo e se você olhar para aquilo lá, você fala, pô, aquilo ali funciona para mim também, eu só preciso ter a ótica do meu departamento, ter a ótica de aproveitar isso de uma forma um pouco diferente, um pouco adaptada. E acho que esse tipo de provocação, né, que a empresa faz só propicia a evolução, né? Você vai investir um dinheiro aqui, você já vai ter uma parte desse retorno desse investimento. Porque é aquilo que eu te falo, também não tem uma estratégia única de implantação. Não posso falar para a Cury, para tudo que você está fazendo, para a gente fazer uma implantação BIM daqui, atrasa todas as suas obras. Não dá, né? Você tem que meio que trocar o pneu, o carro andando, às vezes pegando fogo e a buzina nem funcionando. Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Eu acho que falando em projeto executivo, faz total sentido ter essa implantação nascendo ali, né? Porque, na verdade, é o departamento, a área que mais fornece informação BIM, né? Então é onde tem que estar melhor estruturada para conseguir conectar com todos os outros. E a Cury tem uma equipe muito engajada. É lógico que a gente não pode levar em consideração só que vem de cima e tudo mais, que tem esse DNA de inovação, de instigar isso, mas a equipe em si é muito engajada e as gestões também sempre buscam, eu acho que meio que conectado com uma filosofia do BIM que eu gosto muito, que é qual que é o uso que você quer? O que você quer da ferramenta, né? E isso, todo mundo se perguntar como profissional, o que você quer da sua carreira, o que você quer desenvolver, qual que é o nosso propósito, o que a gente faz aqui, né? O que a gente tem que entregar.
Então, isso eu acho que ajudou muito no processo de engajamento, de manter o pessoal perante aos desafios que ainda existem, né? A seguir nisso. Não, faz parte do processo. Eu vou sofrer um pouquinho aqui, tô aprendendo ali, mas lá pra frente eu vejo, nossa, que legal, eu testei essa solução e deu super certo, agora tá muito mais inteligente, tá muito mais rápido. E ninguém quer voltar pro CAD. É 100%, é unânime. Com qualquer um que você fale de projetos, não quero voltar para o CAD. Por mais, às vezes, que trabalhoso seja, que o processo seja um pouco mais complexo, né? Porque tem que ter informação, tem que ter uma inteligência ali. Todo mundo se sente muito importante em ver a coisa tomando forma. E eu acho que o 3D ajuda muito nisso. Você vai vendo aquele prédio tomando forma, a construção tomando forma, e você vê todas as possibilidades, as soluções que você trouxe para a obra, para a empresa, de custo, com uma compatibilização adequada em 3D, e você fala, caramba, eu fiz parte disso. Que no CAD ali, que era só linha, você não enxerga isso, né? Então, isso ajuda também a se manter engajado. O pessoal ter essa visão de, olha o que eu fiz, olha como eu consegui resolver. Né? Isso é muito bacana. E não só isso. O BIM, ele força as pessoas a se conectarem, as áreas a se falarem. Se você não saber o que orçamento quer receber, você não vai conseguir colocar a informação adequada no seu projeto. Se você não souber o que executivo precisa para começar a inserir as informações ali para entregar para a obra, o produto não vai conseguir saber até onde eu modelo, o que eu tenho que entregar, entendeu? Então, força as pessoas a se conectarem e entenderem as dores umas das outras. E isso ajuda o pessoal a ficar, eu acho que talvez muito mais resiliente e mais aberto mesmo a novas visões, inclusive, que a tecnologia dá. Isso abre o campo de visão. Você sai do seu mundinho ali, você fala, não tem que pensar só no que eu tenho que entregar. Você se conecta mais, né? Eu acho que essa é a palavra. Tipo, porque muitas vezes você vai conversar com alguém, que é isso que eu vejo nas construtoras, que é quando ela não passa, assim, fala que ela não tem alguns requisitos para ela ainda ter BIM. No sentido assim, porque ela tem problemas humanos que ela tem que resolver primeiro, sim, porque senão o BIM vai fracassar. Então, entre eles é esse. Por exemplo, quantas vezes eu vou até ensinar uma ferramenta e falo, tá, você tá building, você tá construindo. Modeling, você tá modelando, 3D. Aí o cara fala, tá, e a informação? Ah, não, eu modelei uma soleira com piso. Mas por que tu modelou uma soleira com piso? Ah, não, porque ela é 3D e ela é feita assim. Eu falei, como constrói? Não sei. Pô, você tá numa construtora, cara. Você perguntou pra alguém aí como é que constrói? Ah, não, eu nunca precisei perguntar. Eu dava offset no CAD. Exato. E tava lá, né? Então, assim, eu acho que o BIM, é o que você falou, ele te obriga a se comunicar mais com as pessoas, sim, né? E já no CAD, quando a gente tinha o processo mais ali, no entanto que você vai conversar com o orçamento, ele pegava o projeto, não estava pronto, da equipe de projetos, o cara falava que me manda o que você tem e eu vou inventar essas informações, ele virava projetista, vamos dizer assim, porque ele não tinha aquelas informações e ele colocava no Excel. Quando a gente fala, não, agora vocês têm que conversar, você começa a mostrar que a empresa, ela tem o potencial de ter todo mundo ali para gerir essa informação. O maior lição de casa dela e o trabalho dela é falar, cara, a gente tem que transformar tudo em processo isso e todo mundo entender a passagem de bastão para cada um. A gente falou disso hoje, né? E acho que uma coisa interessante que a Juliana estava falando sobre o time estar engajado com isso, e acho que até o processo é benéfico para a empresa em si, porque eu lembro que a gente, quando foi fazer o check-up e foi fazer as entrevistas com os departamentos, a gente, o formulário era longo, mas a gente estimava lá um tempo, e o tempo acabava sendo muito maior, mas porque todo mundo quer ser ouvido, né? O próprio processo, de implantação do BIM, ele faz com que os departamentos sejam ouvido a dor daquele departamento, os processos que ele está envolvido, o que são deficiências ainda na comunicação entre o setor e o outro. Então a gente percebia nas entrevistas que até antes de fazer, achava que até poderia se sentir, porque você vai cutucar algumas feridas do departamento, mas no final todo o departamento ficava feliz de fazer a entrevista porque ele queria ser ouvido, ele queria saber o que estava acontecendo, como que ele gostaria, o que é o mundo ideal para ele, e é lógico que o mundo ideal de cada departamento sempre vai ser o que tem menos trabalho, mas dentro do fluxo todo, e isso acaba até, para a empresa em si, o processo de implantação acaba fazendo rever processos e melhorar processos internos, né? Fora que eu falo para todo mundo, aqui o pessoal vai ver isso depois no longo prazo, eu tô nisso vai fazer há mais de 12 anos, então eu falo assim para o pessoal, cara,
participar de algo de transformação numa empresa, você vai ter uma história para contar a vida toda. E as pessoas às vezes não têm essa noção. É igual quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, eu usava, fazia desenho à mão, eu usava tal coisa, agora eu uso CAD. Né? A pessoa conta com o maior orgulho aquilo que ela passou, porque aquilo ali foi uma transformação muito grande da carreira dela, né? E aí eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje, eu acho que pela facilidade, velocidade que tem a tecnologia hoje, é que o pessoal também às vezes subestima muito como as coisas devem acontecer, né? Ah, não, a gente faz aqui, vai dar certo, tal. Tem o pessoal otimista e tem o pessoal já totalmente pessimista, né? Mas são dois extremos. É muito extremo, mas o pessoal tem que ter uma visão de entender que é uma melhoria contínua, porque eu acho que essa é a nossa maior dificuldade nas reuniões. O cara fala, gente, tá bom, você fazia o orçamento na mão, cara, até então. Você fazia isso aqui pegando linha a linha. Eu diminuí, sei lá, 40%, 30% do seu trabalho. Calma, vamos lá, isso aqui já é uma vitória. É que a galera já quer ter, e aí, engraçado, ter um botão. Você falou de ser importante uma transformação, a própria Juliana Itami estava falando, ela passou por outras transformações dentro da empresa, né? Que foi benéfica para ela. Mas e a gente que está fazendo gestão desse tipo de projeto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem vários perfis ali, né? Então tem o cara que vai olhar para aquilo e ver uma baita oportunidade, vai deslanchar de um jeito que você vai falar, meu Deus. E tem o cara que isso dói nele. Mudar pra maioria, mesmo os que... Tem muitos que, assim, aparentam, não, que nem eu falo, não, foi um baita desafio, enfrentei, mas lá dentro... Ele fez de tudo pra atrapalhar. Ele tá sorrindo, mas ele tá assim, oh meu Deus, né? Eu tava quietinho aqui com o meu trim-trim. Então, assim, mudar dói. Então, e a gente também tem que respeitar esse momento das pessoas. É lógico que não deixar ela, não, vai ficando aí mas é também respeitar essas pessoas e ouvir o que ela tem pra falar, né? Mas, Ju, mudar dói. Dói pra mas caramba. não crescer dói mais. Dói. É Exatamente. muito pior. Mas tem gente que não vê isso, né? Exato. Tem gente que não vê isso e aí ela tá focada ali na dor, né? Nossa, tá doendo, que é o que a Ju falou. Depois que a pessoa vai, ela não quer voltar pro CAD. Né? Mas até lá aí tem muita gente que a gente tem que ter uma paciência, tem que ter essa aí administração de gestão de pessoas. É o trabalho do dia a dia, né? Por isso que eu falo que esses melhores líderes que a gente nota que deram certo, né? São pessoas que não é só o comprometimento, mas ela soube trabalhar muito o pilar pessoas. Porque eu acho que é isso que falta. A gente estava até falando, né? Você vai lidar muito mais com... Quando você é BIM Manager, você lida muito mais com pessoas do que com tecnologia e processo. Sim. Quantas pessoas a gente trouxe que trabalha há anos e fala, cara, tecnologia é fácil, processo é muito fácil, você faz MBA, você aprende, você aplica. Agora, aprender a ferramenta, você vai lá, lê tudo ela, daí um pouco você já tá usando, executa. Agora a pessoa você não lê ela. Não tem um F1 da pessoa, entendeu? Não tem um help que dá ali. Não, e para arquitetura e engenharia, eu acho que tinha que ser fundamental ter disciplina de psicologia, gente. Como que não tem? A gente precisa disso. E eu acho que o sucesso de uma equipe, para dar certo em BIM, tem que ter uma gestão que acolha, que saiba as dores e como tratar cada dor em particular, para promover um sucesso mesmo do departamento. Porque se não houver um acolhimento, vai cada um para um lado. E aí, se der, deu. Se não der, depois, não, é porque é muito complicado isso aqui, não deu certo, a gente não conseguiu. E também trabalhar aquele mindset da equipe, né? O BIM, ele é automatizável, ele não é automático. Exato. E muita gente fica naquela euforia. Ai, cadê? Era só apertar um botão. Não, gente, não é só apertar um botão. Eu não Precisa... sei que palestra que eu já assisti, que é um botão, cara. E outra, se fosse assim, era pior pra quem tá sentado na frente do computador. E a partir do momento que você mostra para as pessoas, olha, é você que vai criar a automação disso. A automatização, ela é feita por um ser humano, né? Então, olha o seu papel como é fundamental. Você é muito importante para o processo. Porque você não chegou nesse botão sozinho, né? Você não só apertou um botão. Tem todo um processo que você criou para esse botão dar certo e existir, né? Então, isso eu acho que ajuda muito a equipe a entender o BIM e a aderir ao BIM, né? Que precisa dele. Precisa de um ser humano ali para automatizar. E uma palavra que você falou muito importante é que quando as pessoas viam 3D,
aquilo gerava um prazer para ela, né? Gerava uma satisfação, porque assim, caramba, olha o que eu estou fazendo, né? Mas eu acho que também tem uma questão que era o que me motivou a ir pro BIM, que era, cara, eu não acredito que eu tenho que pegar um programa, que eu tenho que ficar apertando offset, que eu tenho que falar um layer, eu virei agora desenhista, que eu tenho que falar que peso ele tem que estar. Não, eu não estudei 5 anos de arquitetura, desculpa, para fazer isso. Quando eu falei, não, opa, construção, eu tô qualificando, eu uso o meu intelecto, quantas vezes a gente fala isso, né? Use o seu intelecto para ganhar dinheiro e para você produzir valor, porque se você tá fazendo algo que o seu intelecto, você não tá usando o intelecto, tá usando produção, você vai ser substituído. Então, é essa parte que é muito importante, entender? Quando a gente fala pro pessoal, quantas vezes a gente já mostrou Dynamo, automações, o cara, não mostra aqui não, você vai tirar meu emprego. O cara não entendeu que aquilo ali não é o programa que vai fazer. Eu acho que esse é o medo também de muitas pessoas, da inteligência artificial, de vários projetos dentro das empresas, que as pessoas têm medo de serem demitidas no dia seguinte. O que elas não entendem é que o que uma máquina faz, e não é você que tem que fazer, isso é um recurso muito valioso para estar apertando o botão, para estar executando alguma coisa que uma máquina faz. Se a máquina faz, deixa a máquina fazer. Vai fazer algo que te estimule mais, que dependa mais do ser humano, né? Exato. Até tem uma citação que eu uso que é 100 máquinas podem fazer o trabalho, uma máquina pode fazer um trabalho de 100 pessoas ordinárias, né? De maneira ordinária. Mas nenhuma faz o trabalho de uma pessoa extraordinária. Então, acho que essa parte é bem importante, porque as pessoas têm que entender que quem vai lá, deu um problema no projeto, tem um problema na obra, a máquina vai lá resolver com o cliente, vai ligar para ele meia-noite, acalmar ele lá, não vai fazer isso. Mas a gente tem que entender que, assim, quem resolve esses conflitos e os problemas são as pessoas, né? Eu acho que quando elas entendem isso no BIM ou na inovação, ela entende que, na verdade, é como se fosse um braço ali que está acoplado a ela, é uma ferramenta que está para ajudar ela, e não o contrário, né? Não é que vai substituir ela. A ferramenta, ela vai te dar mais possibilidades, né? Mas ela não vai te tirar. Ela te potencializa. Ela te potencializa. É aquilo que no evento teve a ArcGen, né? Mostrando a IA que gera... Mas ela vai gerar 50 layouts automaticamente, só que alguém vai ter que tomar a decisão de qual que é o melhor layout. Aquilo vai ter que andar, e se um dia você apertar um botão e gerar um prédio, esse prédio vai ter que ser construído, e alguém precisa estar por trás dessa tecnologia para ela ser desenvolvida, para ser alimentada, tem que vir uma informação que foi pensada. O pessoal já fala que hoje em dia, por exemplo, um Midjourney da vida, que é a IA que tá... Ela foi alimentada com artes de pessoas, com fotos tiradas. E se aquilo só ficar evoluindo com IA, ela vai morrer, porque não pode ela ficar se retroalimentando com imagens. Ela ainda precisa ser treinada, né? Então, ela precisa ser treinada. Ela ainda não se treina sozinha e tudo mais. Então, ainda. Mas esse daí é um problema. Se ano que vem a gente voltar, a gente conversa de novo. O podcast da geração lá do ano 3000 vai estar discutindo esse projeto. Isso daí não tá tão cedo pra acontecer. Mas, gente, a gente sempre vai estar em vantagem, porque a gente tem emoção. Não tem tecnologia que vá ter emoção. A gente vai sempre ter vantagem quanto a isso. Não, então... você não tenha dúvidas. Então, por isso que eu levo isso na maior esportiva, porque eu falo assim, a gente vive de tecnologia, vê o nosso dia a dia, então eu falo assim, galera, sabia que é muito mais fácil você aprender um programa, aprender essas coisas agora e depois só se atualizar, do que você ter que aprender um monte de coisas e depois interpretar e executar, né? Então, o que a gente tem que começar é só não tapar os olhos, né? E aprender, né? A pessoa não querer ficar na zona de conforto dela. Essa pessoa, ela tá fadada ao fracasso, que quer ficar na zona de conforto. E sem tecnologia. E assim, muita gente fica dependendo da empresa, né? Eu acho que a empresa hoje, ela tem já um trabalho meio que social, né? Mesmo dentro de BIM, a gente tem que treinar os nossos profissionais para que eles consigam executar. É difícil, existe no mercado profissional pronto, mas ainda é muito raro, né? Então a gente acaba tendo que treinar e tudo isso, mas as pessoas acabam dependendo muito que alguém traga isso mastigado para ela, né? Ô, Ju, mas até tem profissional pronto, mas não tem o profissional com a cultura da Curi, com o DNA. Então, assim, é a mesma coisa se a gente for falar assim, de AutoCAD. Pô, eu trabalhei numa empresa AutoCAD, eu sou avançado, tá. A gente fala, tá bom, você é avançado. Aqui a gente trabalha com XF. O que é XF? Você fala, eu já não era avançado, você não era avançado? Então, assim, existe muito a metodologia que a empresa tem. Então, sempre vai ter a necessidade
de traduzir, né? Mas eu entendo que ela tava querendo. Que você quer dizer que ainda o diferenciado é aquele que não vai ficar só esperando a Exato. comida. A comida você posta na mesa. Exato. Ele vai atrás lá de colher também em casa. De ir atrás, porque assim, a pessoa não adiantava ela só fazer a sua aula ali, que a gente fazia Não. até durante o horário de trabalho, que a gente fazia, a empresa pagava o curso durante o horário de trabalho. Quantas vezes a Ju deve ter estudado fora daquilo? Então, mas aí Quantas vezes estou estudando fora da Curi? Não acabou o estudo. Não vai acabar. Eu acho que não vai acabar. Não vai. Não Mas vai. eu falei, Ju, você É pegou um problema. dirigindo, é dormindo. Mas tem uma citação do Steve Jobs que ele fala em Stanford que é muito legal, eu uso como mantra, que é Stay hungry, stay foolish. Então, muitas vezes você tem que ter fome, cara. Quantas vezes a gente vai procurar alguém, né? Você tem que ser curioso. Tem que ser e tolo, no sentido que ele fala assim, ó, você não pode achar que você sabe Sim. tudo. Isso. Acho que esse é o maior problema das pessoas, ela achar que ela sabe tudo e tem tudo. Essa eu já não quero, porque... Quando você acha que você sabe tudo, é porque você não sabe nada. Exato. Porque se você acha que sabe tudo, é porque você não tá tendo noção do que tem pela frente. Não, e é engraçado que eu ouço a gente falando agora do que foi, o que tá sendo, o que foi e o que está sendo na Curi. Fala, não, porque a Curi tem isso, tem aquilo. Aí eu fico pensando, cara, quem tá ouvindo assim fala, nossa, tá pronto? Não, tá só começando. Não, os departamentos se falam? Se fala, mas quantas vezes ainda a Ju não precisa ir lá e conversar com um, conversar com o outro, e alinhar e definir. Então, assim, é um trabalho que não tem fim. É contínuo. É contínuo. É o contínuo. É a história da melhoria contínua, de estar sempre fazendo, sempre melhorando. Porque não tem fim. E é isso. E isso garante o nosso emprego, né? E se você acha que tem fim, a outra empresa que não tem fim, ela vai continuar evoluindo, né? É verdade. Então não pode também achar que vai ter um fim, porque não não vai. tem. A concorrência sempre vai estar andando. Então tem que andar, tem que se colocar em movimento sempre. Bom, agora a próxima pergunta que eu tenho é assim, entendendo como se iniciou isso, né? A gente sabe que tem uma complexidade dentro da construtora, e aí tem a questão de os desafios, eu diria, né? A gente falou que teve mini desafios ali pessoais, mas tem os novos desafios que a empresa vai ter como meta, que é uma questão mais interna, mas tem os desafios também que a gente percebe no dia a dia, que às vezes acaba criando um problema para você, né? E aí não tinha aquele problema, você acaba criando aquele problema. E também é para não falar problema no lugar de desafio, é para substituir a palavra problema. Mas o que vocês veem de desafio agora para os próximos passos, assim, de horizonte? Bom, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo agregar mais engenharia, mais áreas da engenharia em todo o processo. Isso, em particular, na Curi, né? E o grande desafio é justamente ambientar essa área que está chegando. Capacitar a equipe e conectar essa área com quem já está rodando e já tem um certo nível de experiência e maturidade. E definir para essas áreas que estão chegando o nível de entrega de BIM que cada uma tem que ter. E eu acho que isso é uma linha muito tênue quando a gente tem uma empresa como a Curi que busca desenvolver o máximo possível internamente, né? E fazer com todos que saibam o limite do que tem que entregar, né? E como entregar tudo isso. Eu acho que esse está sendo o maior desafio atualmente. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai agregando áreas novas que precisam ser ambientadas no processo. Eu acho que também uma parte bem interessante é que quando a gente discute ter os stakeholders, as pessoas que cada um tem o seu guarda-chuva, não tem como eu falar, olha, eu cuido de todo o departamento, até aqui na SPBIM, tem o Jonas cuida da operação, aí eu tenho outra pessoa, e vai surgindo novos braços, porque você não sabia que tinha aquele desafio, né? Exato. E tem pessoas que falam que até às vezes acontece, você tá no processo e fala, putz, essa pessoa tinha que ter entrado antes. Porque não tem um manual, né, que fale assim, ó, é esse roteiro que você tem que seguir, até porque cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu negócio, cada empresa tem as suas pessoas, é muito difícil eu chegar ali com um manual debaixo do braço, né, e falar, não, ó, esquece tudo, tem que ser desse jeito, né. E eu acho que eu percebi muito isso também, né, a gente foi entendendo, opa, algumas coisas a gente sabia que tinha que estar conectado, a gente até conversou muito tempo antes, né, até um pouquinho antes a gente fez todas as entrevistas com todos os departamentos antes. Às vezes não sei se fizemos 100% de todas as perguntas, a gente fez
do que estava no radar naquela ocasião. Naquela ocasião, Agora... né? Até porque não se falava tanto de inteligência artificial, não se falava tanto de automação, né? Sim. É que todo mundo acha, eu gosto de falar essa palavra sexy, entre aspas, falar de tecnologia, porque tecnologia é algo tangível, é algo que você está usando, é algo legal, mas ninguém tá vendo a parte processual e chata, burocrática, entre aspas, de tudo isso, que é o esforço que você tem que ter para chegar ali. Então, dentro dos desafios, eu percebo que, às vezes, a gente tem pessoas muito capacitadas, por exemplo, no orçamento, no planejamento, e às vezes elas não estão capacitadas para o BIM, né? A gente percebe que, de repente, às vezes ela vai ter que ter um par ali, porque ela não tem, às vezes, aquela habilidade, né, João? Sim. Não, e também eu imagino que muitos passos, eles só aparecem quando você depois que você evoluiu, você começa a enxergar aquilo com mais clareza. A gente estava conversando sobre muitas tecnologias hoje que estão fortes no mercado da construção civil hoje. Ela necessita da pessoa já ter uma certa maturidade BIM para entender o uso daquela tecnologia. Porque no primeiro passo, ainda quando a pessoa está entrando no processo, ele pode olhar e ainda não ter clareza. A própria automação. A automação de processos dentro da metodologia BIM, por exemplo. O resultado a pessoa vai ver depois que ela já sabe usar o Revit, por exemplo. Aí que ele vai entender as dores que ele tem para poder automatizar. Não adianta eu chegar com um monte de rotina automatizada lá para ele, se ele não sabe nem qual que é o resultado, aquela automação, o que ela está fazendo internamente, quais são os detalhes daquela automação. Então eu imagino que dentro do processo como um todo, conforme ele vai evoluindo, aí que vai tendo mais clareza dos próximos passos muitas vezes, porque cada implantação é única, cada empresa é única, cada empresa tem seus departamentos que, por mais que se correlacionem com os de outras, ele tem as particularidades daquela empresa, né? O que as pessoas não entendem é que existe um caminho, a tecnologia, na maioria das vezes, é lá no final. Então a pessoa chega com um processo e fala, não, preciso de um sistema para resolver esse problema. Cara, peraí, vamos desenhar o processo, vamos entender quais são as suas dores. E é isso, ela precisa pisar o pé no negócio, firmar o corpo para conseguir entender o que você quer realmente, né? Porque senão é o que você falou, você faz um monte de automações e entrega na mão dela, cara. Foi um trabalho perdido. Foi um trabalho perdido. Então ela tem um caminho, e isso não só em BIM, em qualquer tecnologia dentro da empresa, a gente fala, você tem que firmar o corpo, saber o que você quer, saber qual é o seu processo, quais são os seus problemas, como que você vai fazer isso. E lá no final, aí a gente fala, aí a gente traz tecnologia, porque senão você traz tecnologia para processo velho, capenga, você potencializa o problema, às vezes. Não, e o pior, a gente até fala assim, ou você faz bem feito, né? Por exemplo, ele faz o que eu quero, não faz o que eu quero, eu faço com gambiarra. O problema é que às vezes a gambiarra se torna a metodologia da empresa. Vira cultural, né? Vira cultural. Mas aí eu lembro até um conceito que a gente aprendeu, foi sobre ambidestria, né? Que a Netflix fez isso, que foi o cara que entregava DVDs e ele começa a entender que o caminho é o streaming. Então ele vai ter que ficar meio que, ó, continuando o trabalho que ele está fazendo, porque aquele próprio negócio dele vai subsidiar a próxima empresa que ele vai ter dentro da mesma empresa, né? Então, acho que eu vejo bastante isso na empresa de vocês também, de olhar e falar, ó, vamos construindo um caminho paralelo, mas vamos fazendo aqui, né? Porque a questão da inovação, ela é assim, né? Seja você quem vai matar o seu negócio, né? Exato. Não deixa pros Exatamente. outros, Exato. vai você. Mas eu acho que isso a gente sentiu muito no processo, né? Que não adianta todo mundo de uma vez pegar a onda e... Não, tem que ser gradualmente, entendendo o processo, as necessidades, para o pessoal que está vindo atrás sofrer cada vez menos, né? É lógico que quem sai na frente sempre tem um trabalho a mais, mas isso garante que tenha um sucesso, né? Que alcance um objetivo, né? Porque se sai todo mundo junto de uma vez e todo mundo se frustra e não consegue entendendo como que foi o processo do outro e as dores, com certeza é mais difícil de alcançar o objetivo. Não, e você pode tentar de 10 formas diferentes. Sim, você vai ter 10 resultados. exatamente. Então, eu posso pegar, já fui em empresa que o cara falava, eu quero até a tia da limpeza fazendo curso de BIM. Tá bom, você pode querer, mas ela vai querer, o pessoal vai querer, vão aderir e tal. Então aí a gente também tem todo um... Nossa, teve uma época que a gente fazia muito estudo de gerações dentro da implantação de inovação. Porque acontecia muito assim, tinha os baby boomers, geração Z e tudo mais.
muitas vezes você misturar essas gerações pode ser muito bom, desde que você saiba escolher muito bem quem são essas pessoas, porque você não pode juntar tudo, o resultado que você vai ter de um todo, e ele não vai ser o resultado real da empresa. Então, essa questão também que a gente vai estudando, entendendo, né? Poxa, eu tenho uma empresa no meu estado, eu tenho outra em outro estado, eu tenho obras, eu tenho situações muito adversas, né? Então, a gente sabe hoje, olhando, que você vai construindo, né? Mas, assim, acho que uma coisa que a gente fez hoje, até numa reunião, né? A gente tava conversando e falando, tá, a gente tem que começar a entender o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, para definir prioridades, porque senão tudo é prioridade. Sim. Tudo você tem que fazer para ontem, né? Então você tem que dar os devidos pesos. E num processo longo como esse, você saber as pequenas vitórias, irem marcando, tendo marcos para se também replanejar para o futuro, porque é o que a gente falou, não acaba, né? Não vai acabar. E se motivar também, porque é igual você quer perder peso, não adianta você, vou perder 30 quilos em um mês, não vai conseguir, não vai. Então você tem que ter uma meta no longo prazo e também ter as metas ali, né? O que a gente chama os marcos, né? Para que você fale, pô, que legal, não, agora eu vou me recompensar, nossa, agora vale a pena e tudo mais. Então a gente entende como é difícil esse trabalho, principalmente a gente que tá acompanhando, a gente sabe o quão difícil é. A gente já escutou de tudo que vocês imaginarem, né? Imagina, uma empresa de quantas pessoas a gente tá falando? De mais de 2.000 pessoas hoje, a Curitá? Acho que deve... Eu não tenho o número Eu lembro exato, que mas, mas assim, é um número... São quase 2.000 pessoas. São quase 2.000. Imagina, É 2.000 porque tem cabeças diretos, diferentes. indiretos. É uma conta meio difícil de ter de cabeça. Mas não é pequena. Não. Mas assim, quando eu digo para as pessoas, poxa, é claro que quando você vai pegar um escritório de arquitetura, a gente implanta escritório de arquitetura e engenharia, que tem às vezes 10 pessoas, 6 pessoas, sabe? Aí o cara fala, pô, mas eu implantei em, sei lá, a gente implanta em 3, 6 meses, dependendo do fluxo. Por que a consultora demora mais? Porque justamente está falando de um volume de pessoas maior, uma complexidade maior. É um transatlântico e o outro a gente fala muitas vezes que é um barco. Então faz diferença sim na hora de implantar. Mas eu nunca vejo como um transatlântico essas empresas grandes. Eu vejo um transatlântico com muitos barcos. Então eu acho que isso faz a diferença também quando você vai pensar em inovar dentro da empresa. Às vezes, para muitos, falar, poxa, não chegou ainda em mim. Tem muitos que ficam ansiosos, né? Sim, pô, vai chegar quando em mim, né? Pô, tô louco pra mexer com esse negócio. Não, e agora eu recebo uma série de e-mails, assim, de pessoas que eu nem conheço da empresa. Eu tô tentando visualizar um modelo aqui, eu não tô conseguindo. Eu falo, quem é você? Mas a sua área ainda não tá em mim. Aí eu vou tentar entender o que a pessoa quer, né? Do modelo, né? É só uma curiosidade? Ela quer usar pra alguma coisa? Eu quero usar. Tá, calma, a gente tem um plano pra você chegar até aí, não é bem assim. Mas isso já é uma parte legal, porque sim. você tá gerando aquele problema. A gente muitas vezes fala, BIM tem que virar obra, né? Quando já vence, se houve uma resistência, já foi vencida, porque Exato. já gera curiosidade de quem tá fora, pô, também quero estar dentro desse negócio aí. Exatamente. A resistência eu acho que já foi muito maior. Hoje tá começando a mudar um pouco essa chavinha. O pessoal já tá um pouco mais ansioso. E a minha hora? Quando é que vai chegar? Quando é que eu vou usar? Vou aprender? Então, eu acho que a gente avançar para esse passo já é um sucesso, né? Quebrar essa resistência de, não, é mais um trabalho demorado para mim, vai dar muito trabalho, eu não quero, eu tava tão feliz no meu trim, no meu line, na minha prancheta, enfim. Hoje tá mudando muito isso e a obra também tá muito ansiosa por isso, né? De começar a ter a tecnologia no canteiro. E isso vai chegando na gente, né? Vão perguntando, e aí, quando é que eu vou começar a mexer com o modelo? Isso é muito legal. Vão puxando também, né? Porque a gente sentiu isso quando a gente foi visitar a obra e pôde conhecer o pessoal lá e você via que o pessoal queria saber o que é isso aí, que vai vir pra cá e tal. Acho que é bem interessante. E é muito legal que, assim, o simples ato de você pegar um celular e falar pro cara, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Mostrar pro cara, a gente tem que parar também de subestimar, né? As pessoas. Eu falar assim, ó, cara, pedreiro hoje, o cara tem WhatsApp, o cara tem LinkedIn, o cara tem Instagram, às vezes ele usa até mais que você. Então eu falo assim, ter um pouquinho de paciência também e mostrar para as pessoas, porque é aquilo, quanto mais pessoas falarem daquilo, divulgarem aquilo, melhor vai facilitar o seu trabalho no sentido de você não ter que ficar promovendo mais isso. Aí você vai trabalhar também, assim como teve o CAD para quem trabalha no projeto, a gente tem os suportes, que é como se fosse o CAD ainda da nossa vida, porque você quer tirar os suportes e focar
no que vai levar o cara pro próximo nível. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que o Jonas trouxe e uma das coisas que a gente acha muito legal. A gente viu que o pessoal trabalha com Lean Construction, trabalha com várias outras coisas que tem lá de canteiro. Foi uma coisa que a gente falou, nossa, que... Legal, E né? mal a gente sabia disso, né? E eu falava, cara, isso aí tem que estar refletido no BIM. E aí é onde entra o papel de também os departamentos se conectarem e se conversarem. Sim. Porque eu acho que aí é a grande falha de muita empresa, ela morre ali. Porque tem que entender assim, cara, pô, a Juliana fez a parte dela, e também foi lá, fez a parte dele. Quem que é o próximo que vai pegar esse bastão? Acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, né? E ter essa holística do total. Mas a parte mais difícil é ter essa visualização do total, porque até então você trabalhava com projetos, trabalhava no executivo, trabalhava com projetos complementares. Aí você começa a falar, pô, mas eu nem sabia que fulano quer usar o BIM lá, né? Então, Exato. eu acho que vai gerando essas necessidades, né, dentro da empresa. E não só isso, eu vou entendendo também como cada área da engenharia trabalha e o que eles precisam, que eu nunca parei para pensar, eu não parava para pensar, né? Como que eu posso melhorar um planejamento de obra com o BIM? Eu ficava ali preocupada em como melhorar o projeto com o BIM, mas tem N outras possibilidades, né? Então, isso é muito bacana, que você vai trazendo tecnologia para as outras áreas indiretamente também, né? Com o projeto. Começa com um projeto, mas quando vê, já permeou em todo mundo e todo mundo tá usando essa E é tecnologia. importante as áreas irem para a obra, né? Sim. Muita gente fica ali no escritório e não consegue ver que o nosso negócio tá lá, né? Exato. Levou- É o que a gente entrega, né? Exato. Levanta a exato. bunda da cadeira e vai lá É. conhecer. E eu falo isso pra mim mesma. Durante muito tempo eu não ia pra obra, eu não conhecia a obra. Júlio, vocês me levaram numa aventura na obra que aquela visita foi... Eu nunca tinha ido tão a fundo numa obra, né? Tipo, de subir, de ir lá onde a coisa está acontecendo e descendo e vendo o produto se construindo, né? Tipo, porque você vai lá de cima para baixo, quando você chega no último, ele tá limpinho e bonitinho para entregar pro cliente quase, né? Então, acho que a gente tem que ter essa visão para que a gente, quando estiver sentado na nossa cadeira no escritório, a gente pense, poxa, isso aqui eu posso conversar com o pessoal da obra que talvez a gente possa levar essa tecnologia para lá, ou a gente pode conectar a obra. Gente, a obra não é um mundo à parte, né? É o nosso mundo, né? Sim. A gente tá ali por conta disso, né? Então, acho que isso é importante para todo mundo, independente de qual... Cara, suprimentos, TI, até o financeiro. Acho que deveria entender o que é aquela nota que ele tá pagando, o que isso reflete lá na obra, no dia a dia deles, né? Eu diria que a empatia é universal. Porque, assim... da mesma forma como a obra também entender o que está acontecendo. É claro que a gente não consegue muitas vezes. Eu falo que quando você vai gerar valor, independente de qual departamento, qualquer departamento dentro de uma empresa consegue gerar valor. E não estou falando valor financeiro, a gente fala alguma mudança para que a empresa ela cresça, né? Então, por exemplo, o fato de você ter ido lá, pô, quantas pessoas de TI a gente conhece que vai para a obra? Né? Então, assim, a gente provocava porque a gente sabia assim, ó, deixa eu mostrar o problema que você criou aqui, ó. Né? E assim, isso é muito bom porque eu vejo que, de novo, tudo se conecta. Quando eu vejo o BIM, eu vejo muito o BIM como uma engrenagem que gira com muitas engrenagens, mas é aquela engrenagem que muitas vezes está faltando. Exatamente. É assim que eu vejo hoje o BIM dentro de uma empresa. Não, e ele veio na Cury também, eu acho, para ajudar as áreas a estarem na obra, a entenderem o processo na obra. Antigamente, no projeto, ninguém precisava pensar o que vem primeiro, a pintura ou o piso. Para que eles iam se preocupar com isso? Não é mesmo? Isso aí era a etapa da obra. Lá no 2D, não preciso me preocupar com esse tipo de informação. Já quando você vai construir um modelo que é uma obra virtual, você precisa, isso é importante, né? Essas minúcias, as etapas de construção são primordiais para você fazer um modelo assertivo em BIM. Então, forçou também esse olhar de entender como que a obra funciona, por que funciona, por que uma coisa vem antes da outra, por que esse fluxo de trabalho é importante. Então, o BIM, ele auxilia muito até nessa conexão, né? De aproximar o pessoal que está projetando, ou até o pessoal que está orçando. Como é que eu vou montar a minha EAP do orçamento, né? Que item que eu preciso me preocupar aqui? E que ordem,
Que informação eu tenho que ter nesse item para suprimentos conseguir comprar de modo assertivo, para a quantidade estar correta? Isso é realmente o que a obra usa, não é? Então, existe essa conexão necessária que o BIM permeia dentro da engenharia toda, né? Ele vai muito no forceps. Porque, Vai. assim, no CAD você omitia muito. Até nos documentos tradicionais, o cara pode editar e falar, putz, mas é aquilo que eu falo, a gente brinca aqui no CAD é no crédito, o cara edita lá, essa bomba vai chegar pra alguém. Às vezes nem é dele a bomba, ele só passa a batata quente lá, chega lá, Sim. o cara... Mas uma coisa que eu acho interessante muito, quando a gente não fala só do BIM também, mas a questão de, por exemplo, vamos lá pra obra. A gente conversou com o mestre, não lembro o nome do mestre lá, mas a gente conversou com ele e ele falou, eu falei, me dá um exemplo aqui do que vocês mudaram, que não foi mudado, que foi alterado no projeto. Porque muitas vezes o pessoal de obra tá no dia a dia. Então o cara falou, por exemplo, essa sanca, a gente não fez ela, prefiro fazer embutido por causa disso, disso e disso. Eu vou economizar X andares, vou economizar milhões de reais pra empresa por causa disso. Exatamente. Aí eu perguntei, tá, mas quantas pessoas do projeto tá vindo aqui pra você falar isso pra elas? Entende? Porque muitas vezes, independente de eu ter um modelo, até falando agora BIM, até fiquei pensando, porque é Build Information Model, né? Que é modelar a informação da construção. Eu tô trocando o I de Information para importante, né? Então, eu preciso ter uma modelagem que seja importante para a construção. Sim. Então, senão, eu só tô gerando informação também que não está sendo gerada. Porque muitas vezes não está sendo utilizada. Então, muitas vezes, eu lembro de orçamentista pedir, modela impermeabilização, modela isso, modela aquilo, modela isso. Aí eu falei... Mas pra quê? Mas né? a obra tá fazendo desse jeito? Me mostra. Aí eu vou lá, não tava sendo feito daquele jeito. Ou seja, tava tendo uma forma de orçar que não necessariamente está sendo 100% a forma de usar. Então por isso que eu falo, as coisas tem que entender e validar se de fato, eu acho que o melhor dos mundos é vir de trás para frente, é vir da obra para suprimentos, para projeto, para estudo e para quem tá fazendo venda. Sim. E aí você faz de trás para frente e de frente para trás. Então eu acho que aí você começa a entender como tudo se conecta. Eu acho que essa é a palavra, foi aquela palavra que você falou, conexão. Se as pessoas não se conectam em todos esses departamentos, é uma coisa que você só tá fazendo e tá uma batata quente aí, que nem eu falei. Tem que quebrar as barreiras do departamento, né? Exato. E a colaboração ajuda muito nisso, porque a partir do momento que de uma ponta a outra você tem colaboração, tá muito fácil ali na palma da mão da obra de apontar, eu não tô fazendo, esse desenho tá com a sanca aqui, mas eu não tô fazendo assim. Eu vou ali no meu celular, eu abro um modelo, ponho uma chamada aqui, abro uma issue lá, já mando direto pro departamento e falo, olha, isso aqui a gente não constrói assim, toma uma foto como que tá sendo feito. Hoje, num processo mais CAD, vamos dizer assim, a pessoa já fica com preguiça, que fala, vou ter que tirar uma foto, sentar no meu computador, anexar um e-mail, mandar um e-mail. Então, a tecnologia auxilia até na agilidade e a manter uma comunicação entre todo mundo, né? E aí a gente começa já a pensar até num gêmeo. Quando eu tiver um modelo gêmeo, como é que vai ser? Ele vai ter que estar igual ao que eu finalizei, mas e a obra que fez de outro jeito? Não vai ser possível mais isso, né? Então, a gente vai ter que fazer a informação ser coerente entre todas as pontas que tá desenvolvendo a construção, né? Então, eu acho que uma coisa vai forçando a outra e vai melhorando todo o processo. Por isso que eu gosto muito da imagem do IFC. Até quando a gente criou o logo, a gente se baseou muito na imagem do IFC, que ele é uma corrente, assim, né? E a questão do IFC é justamente essa coisa da comunicação, da colaboração. Então ele é um cadeado, assim, as coisas são presas, né? A gente, quando criou até o nosso logo, mudou porque a gente entendeu que as coisas não são presas, mas elas são contínuas. Então eu tenho que ter uma passagem de bastão de um para o outro para que aquela tecnologia chegue até a ponta final. É igual aquela corrida que tem, né? Que o cara tem que dar a volta, é sempre um passando o bastão pro outro. O bastão não vai chegar até o outro lado sozinho. Não, e é importante a questão do... O uso, ele vai evoluindo, né? Porque Sim. num primeiro passo, o uso do BIM, ele foi ali, às vezes, para uma modelagem, para gerar documentação automatizada. Aí começou a trazer planejamento. Na hora que o orçamento entra, vai ter uma revisão, às vezes, daquelas bibliotecas que foram desenvolvidas, porque foi desenvolvida para fazer a modelagem, tá? Agora o orçamento chega e fala, isso daqui eu compro desse jeito. E aí precisa, então, ver
Então vamos mudar isso aqui para que atenda aquele uso. E isso vai evoluindo para até chegar num gêmeo digital, para ir com esse processo cada vez melhorando. Como que isso é executado lá? Como são montados esses processos? Como que cada... Então, isso é uma evolução constante e com certeza ainda a tecnologia do BIM vai se conectando a outras tecnologias, né? Eu acho que isso vai gerando essa demanda interna e cada tecnologia vai solucionando um problema. Ela precisa se conectar com as outras tecnologias, porque se ela não se conecta com as outras tecnologias, ela vai morrer ali. É um exemplo de você estar fazendo tudo lá no BIM e aí você manda PDF. Um exemplo. Então, você está extraindo daquilo, os 2% daquilo e entregando 2% de tudo que você tem. A gente falou disso hoje também, né? A gente vivencia isso todo dia, né? É o que eu tento falar pro pessoal. Gente, a gente tem uma Ferrari. Por que a gente vai andar de ré? Vamos acelerar, né? Não tem porquê, não faz sentido. Com certeza. Ou o que acontece, muita gente tem a Ferrari e não consegue nem tirar da garagem. Exato. Ou o cara compra uma Ferrari, não tem combustível com a Ferrari, não sabe pilotar uma Ferrari. Então, assim, a gente entende que a tecnologia é a Ferrari, né? Só que você precisa de um bom piloto. Precisa de um piloto. Um dos departamentos, quando a gente piloto fez com a implantação vontade. lá, eu lembro de mostrar a documentação e falar assim, eu sei que hoje no CAD vocês fazem assim. Mas, agora com o BIM dá pra gente mostrar desse jeito. Eu sei que o padrão é esse, mas olha aqui como é que fica bem mais bonito, bem melhor, bem mais claro pro cara que tá na obra. Mas pode ser assim, Pode ser assim. Vamos provocar isso? Vamos ver se não é possível fazer dessa forma? Eu acho que tem essas discussões que a gente traz, mas a Juliana trouxe uma palavra muito importante que é a colaboração. Concordo. Acho que quando tem colaboração, num viés com um objetivo, entendendo que a pessoa também entender qual é o objetivo da Cury com relação a toda essa tecnologia, BIM e tudo mais, né? Qual é o propósito final? Muitas vezes eu chego para as pessoas, qual que é o propósito do seu departamento? Se a pessoa não entende, o marketing, o propósito é trazer potenciais clientes. E do comercial, ele tem que vender. Tá? E o do desenvolvimento é garantir que ele chegue naquele resultado. Toda empresa tem isso. Toda empresa tem. E se as pessoas não têm clareza do que ela tá fazendo ali, aí é a maior dificuldade que a gente tem, porque como que eu vou implantar uma tecnologia? Ela vai ter a tecnologia só como tem que fazer, porque estão pedindo e tem que fazer. Não, eu tava até comentando esses dias que a palavra propósito tem aparecido pra mim, assim, em vários lugares diferentes e apareceu aqui de novo. É o seu algoritmo aí, ó. Porque em tudo, é no trabalho, é na vida, você tem que casar os propósitos, né? Então, acho que então você vem desde o seu propósito, por exemplo, que o meu, eu trabalho na construção, o que me faz feliz? É que, cara, a minha mãe morreu sem ter um imóvel próprio dela. E a gente vem de uma geração que nossos pais ter o imóvel próprio era algo... Acho que eu já até te contei isso, né, Júlio? Era algo que era assim, era o sonho da vida. Cara, eu trabalho todo dia para que ninguém mais termine a vida sem ter o seu imóvel. Então, assim, hoje eu tô no TI. Cara, eu faço parte disso. Todos nós fazemos parte disso. Então, você tem um propósito que é entregar os imóveis. Você tem sua parcela ali, né? Todo mundo tem a sua parcela. E isso eu falo pra todo mundo. Eu falo, gente, o que você fizer aqui dentro? Todo mundo. O nosso propósito, né? Cada um vai dar o seu significado pro seu propósito, mas todo mundo vai tá fazendo aquilo. A gente tá mais do que construindo. A gente tá entregando o lar para os clientes. Então, o BIM, como é que o BIM facilita para que esse propósito chegue? Exato, você falou Exatamente. Como é que o TI implantando, seja um CRM, seja um RP, ele está permitindo que esse propósito seja cumprido, né? Então, acho que todo mundo tem que se conectar com esse propósito, e se ele conseguir conectar com o propósito dele, pessoal, cara, é imbatível. Ainda mais tratando de algo que para muitos é um sonho, né? Ter a casa própria é um sonho. O nosso ramo, ele ainda é, na grande maioria, né, popular, né? Sim. A gente atua com popular e que é um público que realmente tem um sonho maior de ter a casa própria. Então, se todo mundo tiver, de fato, conectado com esse propósito, sabendo que você está realizando o sonho de muita gente, eu acho que não tem algo que motive mais do que isso. E isso faz você ver até alguns trabalhos, por exemplo, trabalho de cobrança. A pessoa pode... Cara, você não tá cobrando o cliente. Você tá possibilitando que ele continue comprando o imóvel dele, mesmo numa situação financeira que ele está agora, difícil. Uhum. Então, assim, é tudo
se conecta com esse propósito da empresa. Não, né? e a palavra que você falou, eu trago também uma outra palavra que é muito assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, skin the game, você também... Nossa, você faz um diferencial na vida das pessoas que não faz ideia. E quando você faz o diferencial na transformação da vida da pessoa, seja qual for o nível, seja um cara que é médico, seja um cara que é arquiteto, seja um cara que cuida de inovação tecnológica, o cara que viabiliza para aquilo financeiro, ó, deixa que eu vou resolver o seu problema. Cara, a pessoa não sabe a transformação, aí falando até para outros âmbitos aí, né? Mas assim, aquilo ali volta para ela de uma forma redobrada, né? Então quando você fala disso, eu acredito muito nisso. Eu até falei hoje com uma cliente exatamente disso. Eu falo, ó, se a sua empresa tá tendo esses problemas e tal, eu não vou trazer o seu problema para minha empresa esse problema. Porque eu já resolvi o meu problema interno com a minha empresa e eu não posso trazer esses problemas. E aí é onde a gente entende que as empresas têm que trabalhar isso para justamente ter funcionários com propósito. Essa é a parte mais difícil, achar e contratar certo, né? Sim, É. sim. Eu queria trazer um tópico que você falou e veio muito na minha cabeça, muito legal, que tem uma série na Netflix que saiu chamada Reformas Inacreditáveis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Ainda não. Meu, assiste, maratona. A Noelle me mostrou, eu fiquei assim, nossa, o pessoal faz a reforma em 12 horas da casa das pessoas. 12 horas. E eles se preparam 4 a 6 meses para fazer 12 horas de reforma nos Estados É Unidos. mais tempo afiando o machado do que cortando a É, árvore. exato. Cara, até arrepia quando eu falo, porque tem até um episódio lá, porque a gente tá falando de qual é o propósito. E uma coisa que eu fiquei assim, muito entusiasmado lá com a série, é que todo mundo tava entendendo o propósito na série. Putz, aí quando eu falei, olha quando todo mundo rema pro mesmo lado, com o mesmo propósito, entrega uma reforma em 12 horas. Ah, mas você pode ser cético, falar, ah, tá, mas você tá entregando o sonho do cara em 12 horas. Aí, e você vê a reação das pessoas, porque é surpresa e tudo, assim. Ah, que legal. Então, eu acredito muito nisso, né? Todo mundo tá resolvendo algum problema para alguém ou realizando sonhos de alguém, né? E eu acho que mostrar que a tecnologia, se não fosse... A tecnologia, ela é um aliado um aliado, é isso que de eu ia tudo falar. isso, Uhum. o cara vai falar, caramba, olha a importância que eu tenho em todo esse ecossistema. Com certeza. Porque Ah, então por que você vai pôr resistência numa coisa que pode ajudar? Uma né? coisa que é boa, né? Numa coisa que Não, mas eu Exatamente. já encontrei pessoas em construtora, cara. Não sei se eu já te contei essa história no podcast, mas a pessoa chegou e falava assim: esse é o BIM e tal, eu apresentando. E aí o cara, assim, ó, um cara de 25 anos de empresa, cadista e tal, chamou de canto e falou assim: ó, cara, não posso implantar isso aqui não. Eu ganho por hora, você vai me ferrar aqui, cara. Aí eu falei pro cara: não, calma. Você tem que pensar diferente, a sua hora tem que ser mais cara. Tem que ser mais valiosa. Você tem que se tornar mais... Lembra que eu falei do trabalho ordinário? Você não pode estar fazendo trabalho ordinário. Você tem que transformar a sua hora em hora... Com certeza. É agregar valor ao seu Agregar trabalho. valor, entendeu? É. Então ele não pegou o que era o BIM, né? Então eu tive que... Aí quando eu vi isso, hoje ele é BIM Manager de uma empresa. Então isso é bem muito legal, porque ele conseguiu entender que ele não estava calibrado para aquilo que ele queria. E aí ele foi entendendo, mas é um trabalho que a gente está falando de psicólogo, de ter que ficar explicando pra pessoa, Sim. desenhar pra pessoa que não é algo que vai destruir ela, pelo contrário, é algo que vai enobrecer ela, né? Eu acho que E você essa... tem que trazer esse povo junto, que se muitos desses se juntarem, eles ainda te derrubam. É verdade, é É, verdade. mas aí, essa é a vantagem de vir de cima pra baixo. Porque pode até querer Uhum. fazer, mas no final, quem quer é quem tá em cima, né? Fala assim, ó, se o de cima ser convencido por esse cara, aí já era. Aí ele não tem os requisitos. E quando vem de cima, né? Só quem realmente é aderente a isso continua, permanece. Senão não vai pra frente. Putz, E isso isso é faz um time com o mindset BIM, né? Só fica realmente quem quer entrar no processo, quem encara o desafio e quem busca, vai atrás. Senão não resiste. Não Você tem jeito. sabe uma curiosidade? A gente foi levantar algumas empresas que tiveram sucesso também para entender, pô, por que essa empresa teve sucesso? Ela tem um DNA muito parecido daquela outra empresa, né? E a gente percebeu que a mais que a metade das empresas que tinham funcionários com mais tempo de casa deu mais certo do que aqueles que tinham menos tempo de casa. Porque a galera já tinha o viés alinhado, a cultura e tudo da empresa, era só uma questão de plugar a tecnologia. Então ele já acreditava no chefe, já acreditava na empresa, na ideologia e tudo. Ele só falava, cara, tá, tem que aprender na tecnologia, tá bom. Enquanto alguns que, claro, no meio do caminho ali, não se adaptaram, tiveram que procurar outras oportunidades porque eles não estavam com o alinhamento da empresa, né? Aí não tem como dar certo, né? Nesse sentido.
Queria trazer para o último bloco, agora, questões de... Pô, esse pessoal aí tá ouvindo o podcast, quer trabalhar na Cury. O que eles têm que ter de habilidades tecnológicas, formação, né, Jonas? Quem que é o profissional que a Cury procura? Exato. Aquela coisa básica de proatividade, ser realizador. Porque às vezes a gente fica, ok, planejei 6 meses, mas só faz 6 meses sentido eu planejar se em 12 horas eu realizar. Então tem que ser realizador também, né? Então, ser proativo, ser realizador, estar conectado com essas coisas, com o que pode influenciar. Não ficar na distração, né? Mas assim, o que trazer novas ideias, novos melhorias de processo, novas tecnologias, porque nem tudo de inovação é tecnologia, né? Então também tem muito de processo, muitas coisinhas pequenas que você faz e muda. Então, eu acho que esses são os principais. Quando a gente conversa com a pessoa e vê o brilho no olhar e fala, ele tá amarrado nisso, ele gostou da proposta, ele realmente realiza, faz, acontece. Acho que isso no nosso dia a dia se adapta às adversidades, né, Ju? Sim. Que cada dia tem uma coisa diferente. Então, ele conseguir ter essa flexibilidade também, um pouco de entender e se adaptar e propor novas soluções. Eu acho que esses seriam os principais, assim, pelo menos lá quando eu estou entrevistando alguém, cara, o brilho no olho, aquela... A paixão, né? A paixão pelo que faz. Eu acho que isso, cara, uma pessoa apaixonada pelo que faz, ninguém para ela. Eu complemento mais. É a coisa que você não consegue ensinar. Isso a gente não ensina. Isso o resto visceral, a gente dá um não jeito. dá. Isso aí tá ali no sangue, né? O resto é SPBIM, vem, dá treinamento de Revit. Exato, mas Exatamente. É isso mesmo. Eu falo, tecnologia pra gente é muito fácil. A gente quer contratar alguém, viu aquilo e fala, Jonas, pega essa pessoa aí, cara. Ah, mas ela não tem Revit e tal. Cara, eu ensino um mês de Revit pra ela, não tem problema nenhum. E no BIM, pensando na parte de engenharia, incorporação, um dos preceitos é, lógico, ter o conhecimento técnico, né, da área de arquitetura e engenharia em si. Mas ferramenta é algo que é muito particular de cada departamento, né? Então, cada departamento vai ter a sua necessidade, que não necessariamente é obrigatório da pessoa já vir pronta para aquilo. A gente, na Cury, tem essa predisposição a treinar, a moldar as pessoas para o processo, né? Porque é uma empresa que, graças a Deus, é muito pautada em processos. Então, tem uma gestão bem estruturada e sabe o que quer. Então, é muito fácil da gente treinar e capacitar as pessoas para isso. Mas, complementando o que a Ju falou, eu acho que o primordial é não se conformar. É sempre achar que você pode mais, que existe algo melhor, que não é porque não deu certo aqui, que alguém no mundo não pensou nisso, gente. Vai atrás. Alguém, com certeza, não está inventando a roda. Alguém já pensou nisso, então vai atrás. Estuda, não se conforma, tenta. Não deu certo, tenta de outra maneira. Mas não se conformar e ter isso, ter essa paixão e esse engajamento pela construção em si, não só pelo BIM, né? Porque o BIM nada mais é pra gente que uma obra virtual, com todos os seus processos e todos os benefícios. Então, tem que ser apaixonado por construção também. Legal. Top, né? Sim. Acho que é isso aí. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo de quase 2 horas, ó, tá vendo? A gente falou pra caramba, né? Mas acho que é legal mostrar como pessoas que nem vocês estão fazendo a diferença nas empresas, né, Jonas? Mostrando também que essas oportunidades vão surgindo e você tem que... Deu pra ver muito o DNA das duas que tá muito alinhado, né? Sim, sim. E a gente tá muito feliz e também satisfeito com vocês e com a Cury também. Eu queria agradecer a presença das Julianas. Mas eu acho que isso é um fator que é legal de... A gente conversou com muitos escritórios aqui, muitas empresas que fornecem tecnologias, teve pessoas que são de construtoras, mas o case a gente é muito orgulhoso do case da Cury por ser
o BIM não é uma coisa que tá ali e que é só teórico, não. Tem na hora que arregaça a manga, que começa ali o processo é longo, o processo não tem fim, e ele é desafiador, mas ele acontece, e ele traz vantagens, ele traz resultados, e se a empresa tem esse mindset, ela vai para frente, e tudo isso que a gente às vezes aqui fala, nessa conversa vocês estão corroborando com tudo isso, né? Então, muito obrigado pela presença das duas. Eu fiquei muito feliz em receber o convite, né? E confesso que quando eu olhei as pessoas que já passaram por essa cadeira, eu falei, nossa senhora! Mas muito obrigada, não só pelo podcast, mas pela parceria, né, que a gente tem aí há mais de 2 anos, né? Acho que foi fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje. Acho que foi fundamental essa parceria. A gente acho que colocou tudo aqui, né? O empenho das pessoas, mas a parceria também, a escolha, aquela escolha inicial, aquela primeira semana de projeto de escolha, eu acho que ali, se a gente, dependendo do caminho que a gente toma, a história teria sido outra, né? Então, obrigada aí pela parceria e pelo convite, fiquei muito feliz. Espero que a gente consiga contribuir com as pessoas, né? Bom, obrigada, Ju, já falou muita coisa aqui que cabe a mim também, mas obrigada pelo convite. E é isso. Tamo junto e seguiremos juntos, né? Não acaba. Legal, pessoal. Depois eu posso deixar aqui a rede de vocês pro pessoal se conectar, Sim, né? sim. E para você que tá escutando, não esqueça de dar aqueles 5 estrelas no Spotify para ajudar a fortalecer. Passa para colegas de profissão esse podcast para incentivar, motivar. Se você quer trabalhar na cura, fica a dica para vocês, manda ali para trabalhar com o pessoal. Eles provavelmente vão estar procurando pessoas que estão ali com fome, que quer aprender, enfim, se alimentar disso. E eu acho que é isso, né, Jonas? Com certeza. Terminamos mais um podcast feliz e parabéns, pessoal. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, obrigada.